A Coreia do Norte não é apenas um país isolado. É uma arquitetura de medo, uma equação perfeita de poder absoluto, onde cada variável humana foi reduzida à obediência. Nenhum som escapa de suas fronteiras sem ser filtrado, nenhuma imagem é vista sem ser editada, nenhum pensamento é permitido sem ser aprovado. Dentro desse território cercado por montanhas e arame farpado, vivem mais de 25 milhões de pessoas submetidas a um sistema que transformou a repressão em ciência, o silêncio em lei e o culto ao líder em religião de Estado. Desde 1948, quando Kim Il-sung ergueu o primeiro retrato de sua dinastia, o poder nunca mudou de mãos. Três gerações da mesma família controlam cada respiração de um povo inteiro. Kim Jong-un, o herdeiro mais jovem, governa como se fosse o proprietário de um corpo coletivo, a nação, e os cidadãos, seus órgãos obedientes. Sob ele não há ministros, apenas extensões da sua vontade. Sob ele não há leis, apenas instruções. O governo da Coreia do Norte não administra, ele vigia. As instituições são projetadas não para proteger o povo, mas para antecipar qualquer sinal de desvio. O Partido dos Trabalhadores da Coreia é o cérebro invisível que ordena cada gesto, cada palavra, cada movimento. Seu departamento de organização e orientação monitora até o entusiasmo dos altos oficiais durante os discursos. Um general que não chora o suficiente pode desaparecer no dia seguinte. Um ministro que não aplaude com energia suficiente pode ser fuzilado diante de 1000 olhos em silêncio. Abaixo do partido, o Ministério de Segurança do Estado é o corpo do terror. Seus agentes se infiltram nas casas, inspecionam armários, examinam expressões faciais. As cidades são divididas em células chamadas Inminban, grupos de vigilância civil, onde vizinhos se observam mutuamente e relatam qualquer frase suspeita. Uma criança pode denunciar seus próprios pais por repetir uma palavra proibida. Não existe espaço privado, nem pensamento livre. O Estado está em toda parte, como o ar, invisível e indispensável, e exatamente por isso impossível de escapar. O Exército Popular completa a tríade. Com mais de 1 milhão de soldados, ele não apenas defende fronteiras, cultiva arroz, constrói estradas, executa dissidentes. Sob a doutrina Songun, os militares são a espinha dorsal da nação. O país inteiro existe para servi-los, e eles para servir o líder. Essa estrutura cria uma simetria terrível, poder total, lealdade absoluta, ausência de alternativa. A censura funciona como uma couraça. A internet pública não existe. Há uma rede interna chamada Kwangmyong, onde cada página foi aprovada pelo regime. Os jornais repetem diariamente as mesmas manchetes: louvores ao líder, alertas sobre o perigo imperialista e instruções morais. Não há debates, não há opinião, apenas ecos. O resultado é uma sociedade onde a obediência não é uma escolha, é uma condição de existência. Viver na Coreia do Norte significa representar um papel todos os dias, mesmo quando não há público. As câmeras, os informantes e os retratos observam tudo. Dentro de cada casa, as imagens de Kim Il-sung, Kim Jong-il e Kim Jong-un devem estar penduradas mais alto que qualquer outro objeto. Limpas, brilhantes, intocadas. Um inspetor pode aparecer a qualquer momento para verificar se não há poeira nos retratos. Uma simples mancha pode custar a vida inteira de uma família. As execuções, as prisões,
As confissões forçadas não são desvios, são o funcionamento normal da máquina. A Coreia do Norte não precisa justificar seus crimes, porque ela define o que é crime. Não precisa violar direitos humanos, porque redefine o que é humano. A cada década, o regime aperfeiçoa o controle, ajusta a vigilância, calibra o medo. O Estado se torna não apenas um governo, mas uma entidade viva que se alimenta de obediência e silêncio. O que sobra de uma nação quando a verdade é proibida, o amor é suspeito e a empatia é traição? Sobra o vazio. E esse vazio é o som que ecoa nas ruas de Pyongyang, limpas, organizadas, silenciosas demais. Esta é a história de um país onde ser humano é perigoso. E se esta história chegou até você, é porque alguém, em algum lugar, conseguiu falar. Ouça, compartilhe. O silêncio é o aliado mais forte da tirania. Na Coreia do Norte, a fé tem um nome e um rosto. Não é Deus, é Kim. O culto ao líder é mais do que ideologia, é um sistema nervoso que conecta cada cidadão à máquina do Estado. Desde o nascimento, todos são ensinados que Kim Il-sung criou o sol, que Kim Jong-il fez florescer as montanhas e que Kim Jong-un protege o ar que respiram. Não é metáfora, é doutrina. Nas escolas, as primeiras palavras que uma criança aprende não são mãe ou pai, mas líder supremo. Nos livros infantis, Kim é descrito como o sol do século XXI. Nos quadros de sala de aula, ele aparece cercado de crianças que choram de felicidade. Cada história, cada canção, cada exercício de leitura é uma forma de adoração. A alfabetização é, antes de tudo, um treinamento de devoção. Os aniversários dos líderes são feriados sagrados. No dia 15 de abril, aniversário de Kim Il-sung, multidões são obrigadas a marchar pelas avenidas de Pyongyang, depositando flores no monumento Mansudai. Ninguém pode faltar. As câmeras do regime registram o rosto de cada participante. Um olhar vazio, um movimento fora de compasso, uma ausência mínima. E o relatório chega às mãos da polícia política. A devoção deve ser visível. Nas casas, há um ritual diário: limpar os retratos dos líderes. Não é um gesto simbólico, é uma obrigação legal. Cada manhã, antes de sair para o trabalho, as famílias pegam um pano especial e limpam cuidadosamente as molduras douradas. Quando há visita de inspetores, a poeira é examinada como prova de lealdade. Um grão esquecido pode significar traição. Os meios de comunicação funcionam como um coro religioso. A televisão estatal transmite orações disfarçadas de notícias. As locutoras, vestidas com roupas tradicionais, recitam elogios a Kim Jong-un com uma entonação que mistura medo e êxtase. As transmissões começam com um hino e terminam com uma promessa: seguiremos o caminho do grande líder, mesmo que o mundo inteiro caia ao nosso redor. Nas fábricas e nos campos, os trabalhadores começam o dia com o juramento de fidelidade. Antes de ligar as máquinas, todos se curvam diante das imagens dos líderes. O mesmo acontece em hospitais, universidades, repartições públicas. Não há espaço para a fé pessoal. A religião é o Estado, e o Estado é o líder. Quem ousa questionar essa fé é apagado. A dissidência não é combatida, é eliminada. Quando um cidadão é acusado de falta de lealdade, sua existência é apagada não só dos registros oficiais, mas também das memórias coletivas. As fotografias onde ele aparecia são editadas
os colegas são instruídos a nunca mais mencionar seu nome. Até os filhos são reeducados para acreditar que aquele pai nunca existiu. O culto é onipresente, mas o mais assustador é sua sinceridade. Muitos acreditam genuinamente. Décadas de isolamento transformaram o mito em verdade e a adoração em instinto. No país, onde cada rádio é fabricado para sintonizar apenas a frequência estatal, a mentira se torna o único som possível. O corpo do líder também é sagrado. O mausoléu de Kim Il-sung e Kim Jong-il, conhecido como Kumsusan, é um templo onde o tempo se congela. Os visitantes são obrigados a vestir roupas formais, caminhar em silêncio e se curvar 3 vezes diante dos corpos embalsamados. Nenhum estrangeiro pode tocar, fotografar ou fazer perguntas. Os norte-coreanos choram, tremem, desmaiam. O regime grava tudo. As lágrimas se tornam provas de fé. Kim Jong-un herdou não apenas o trono, mas a necessidade constante de ser adorado. Sua imagem é cuidadosamente controlada: o cabelo, o sorriso, a postura. Cada gesto é ensaiado, cada aparição pública é um ato de teatro. Quando ele ri, todos riem. Quando ele para de rir, o país inteiro fica em silêncio. O culto à personalidade não é um produto da ignorância, mas uma arma de dominação. Ele redefine a moral, substitui a verdade e dissolve o medo em devoção. Um povo que ama o seu opressor não precisa ser vigiado. Ele se vigia sozinho. No fundo, o culto ao líder é a forma mais eficiente de prisão. Ele não acorrenta o corpo, acorrenta o pensamento. E quando o pensamento se curva, a alma desaparece. O povo norte-coreano vive dentro de um espelho onde só se reflete um rosto. Um rosto que nunca envelhece, que nunca erra, que nunca morre. Um rosto que exige fé e oferece silêncio. Se este vídeo chegou até você, lembre-se: a propaganda existe para ser acreditada, mas também para ser exposta. A verdade é a única luz que o medo não consegue apagar. Compartilhe, fale. Não deixe que o culto substitua a consciência. Na Coreia do Norte, a censura não é apenas uma ferramenta, é o próprio oxigênio do sistema. O regime não controla a informação para esconder a verdade. Controla para destruir a ideia de que a verdade existe. O país inteiro vive dentro de uma bolha cuidadosamente construída, onde tudo o que se vê, se lê e se ouve tem uma única origem: o Estado. A internet global não existe. No seu lugar, há uma rede interna chamada Kwangmyong, composta apenas por páginas aprovadas pelo Partido dos Trabalhadores. É um mundo artificial, uma vitrine sem janelas. Nela, os cidadãos encontram artigos sobre a benevolência de Kim Jong-un, receitas patrióticas e notícias inventadas sobre a miséria do Ocidente. Nenhum site estrangeiro, nenhuma rede social, nenhum fórum independente. Um país inteiro isolado da era digital como uma cápsula fora do tempo. Os telemóveis são permitidos, mas controlados. Cada aparelho é fabricado com software estatal que impede o acesso a números internacionais e apaga automaticamente mensagens consideradas suspeitas. Há inspeções aleatórias nas ruas. Agentes pedem os telefones dos cidadãos, verificam fotos, vídeos, até o histórico de chamadas. Um emoji incorreto pode ser interpretado como sarcasmo. Uma música não aprovada pode ser crime. Os jornais funcionam como um coro de obediência. O Rodong Sinmun, principal diário do regime, publica todos os dias as mesmas 3 seções: louvor ao líder, ataques ao imperialismo
e instruções morais para o povo. Cada frase é revisada por uma cadeia de sensores que certifica que nada possa ser interpretado como ambíguo. Uma palavra mal colocada pode significar o desaparecimento de um editor inteiro. As televisões transmitem um mundo sem problemas. Nenhuma notícia sobre fome, deserções, execuções ou crises internas. Quando há um desastre natural, o governo apresenta-o como teste da lealdade popular. Quando um prédio desaba, a culpa é do clima, nunca da construção. Os apresentadores falam com uma alegria ensaiada, como se o país inteiro estivesse permanentemente em festa. Mas o verdadeiro poder da censura não está apenas no que se cala, está no que se inventa. O regime cria realidades alternativas. Segundo os noticiários, Kim Jong-un é um atleta de nível olímpico, um gênio da ciência, um arquiteto de renome, um poeta premiado. A mitologia do líder é reproduzida em cada parágrafo, em cada programa, até que se torna inquestionável. O absurdo repete-se tantas vezes que se transforma em verdade. O sistema Inminban, composto por milhões de informantes civis, garante que o silêncio oficial se reflita no silêncio das casas. Cada bairro tem um responsável encarregado de relatar conversas, piadas, expressões faciais. As pessoas vivem com medo do que dizem e, com o tempo, deixam de dizer. A censura externa converte-se em autocensura e a autocensura em submissão natural. Os estudantes aprendem desde cedo a desconfiar dos pais. As crianças são instruídas a contar aos professores se ouvirem comentários estranhos em casa. Se uma mãe disser que na China há mais comida, a criança repete na escola e o relatório é encaminhado ao Ministério da Segurança do Estado. Assim, a censura penetra nas famílias, fragmenta a confiança, destrói o afeto. Ler livros estrangeiros é crime. Ouvir rádios não registradas é crime. Guardar uma fotografia sem autorização é crime. Até sonhar com outro país é crime, porque significa imaginar uma alternativa. Em Pyongyang, há um ditado silencioso: quem sabe demais morre cedo. As bibliotecas públicas contêm apenas obras aprovadas. Shakespeare, Dostoiévski, Camus, todos substituídos por antologias do pensamento justo. Os estrangeiros que visitam o país veem apenas o cenário preparado, prateleiras limpas, crianças sorridentes, guias perfeitamente ensaiados. Ninguém lhes mostra o que está por trás das portas trancadas. A censura cria uma prisão mental mais eficaz do que qualquer muro. Quando a mentira se repete durante gerações, a mente deixa de buscar a verdade. E é nesse ponto que o regime vence, quando já não precisa proibir o pensamento, porque o pensamento livre simplesmente desapareceu. No país mais fechado do mundo, a palavra é uma arma, e o silêncio, a rendição. Por isso, se você pode falar, fale. Se pode mostrar, mostre. Porque há milhões que jamais poderão fazê-lo. O estádio está cheio. 20.000 pessoas, de pé, sob um céu cinzento. Ninguém fala. Ninguém escolheu estar ali. Foram convocadas pelos supervisores de trabalho, pelos diretores das escolas, pelos chefes das fábricas. No centro do campo, há uma cadeira de rodas. Um rapaz de 17 anos está sentado nela, amarrado, a boca coberta por fita adesiva. 3 soldados se posicionam diante dele. A mãe, entre a multidão, tenta não tremer. Sabe que chorar pode ser interpretado como desrespeito. Um alto-falante anuncia o crime. Distribuição de material reacionário,
música inimiga, corrupção moral. O rapaz ouviu músicas pop da Coreia do Sul. O silêncio dura 3 segundos. Depois, 9 tiros. O corpo se inclina para frente e o estádio inteiro explode num aplauso ensurdecedor que dura 10 minutos. Não é celebração, é sobrevivência. Cada palma é uma confissão de medo. Na Coreia do Norte, a morte é um espetáculo de Estado. As execuções públicas não são punições isoladas, são lições coreografadas. O regime as realiza em escolas, praças, mercados, ginásios. As vítimas são expostas antes da execução para que todos saibam o motivo. O objetivo não é apenas matar o corpo, mas marcar a mente coletiva. As testemunhas são cuidadosamente selecionadas. Alunos adolescentes, vizinhos, colegas de trabalho, familiares diretos. Todos obrigados a assistir, aprender e aplaudir. Aqueles que demonstram horror, raiva ou tristeza são observados por agentes infiltrados. Um olhar errado pode levar à prisão. A obediência é medida pela intensidade do aplauso. Entre 2010 e 2023, organizações internacionais documentaram centenas de execuções públicas. As vítimas: agricultores, estudantes, pequenos comerciantes, soldados. Os crimes: assistir a filmes estrangeiros, vender cosméticos chineses, esconder rádios ilegais, falar de religião, dormir durante discursos do líder. O método é quase sempre o mesmo: 3 soldados, 9 tiros. O corpo cai, o sangue marca o chão e o narrador estatal proclama a justiça do partido. Em Hyesan, 3 estudantes foram executados diante de 500 colegas por terem visto séries sul-coreanas em pendrives. Em Onsong, 2 camponeses foram fuzilados por esconder um rádio que captava transmissões do sul. Em Chongjin, um jovem foi morto por mostrar aos amigos uma canção do grupo BTS. As famílias não receberam os corpos. Os restos foram deixados nas praças durante horas como advertência. Os locais das execuções são escolhidos com precisão simbólica. Praças centrais, pátios de escolas, mercados. Locais de convivência transformados em teatros do terror. A morte serve como espetáculo educativo. As crianças aprendem desde cedo que o Estado decide quem vive e quem morre. O medo se torna herança. Os soldados encarregados das execuções não são voluntários. São designados pelo comando militar e treinados para disparar de forma simultânea, sem hesitar. Depois do fuzilamento, os corpos são colocados em sacos pretos ou simplesmente arrastados para fora do campo. Nenhuma cerimônia, nenhuma sepultura. Apenas o eco do aplauso e o som metálico dos cartuchos vazios. Há registros de execuções com artilharia pesada, canhões antiaéreos usados contra oficiais acusados de traição ideológica. Em 2015, o ministro da Defesa, Ryong Yong-chol, foi executado dessa forma diante de centenas de oficiais. O corpo foi literalmente pulverizado. O público, composto por generais e ministros, foi obrigado a assistir até o fim. O terror não termina com o disparo. Ele continua nas casas, nas conversas, nos sonhos. Quem viu uma execução nunca esquece. O cheiro da pólvora, o som seco das balas, o silêncio depois. Mesmo décadas depois, os sobreviventes ainda acordam à noite com os mesmos ecos. A função das execuções públicas é clara: substituir a lei pela demonstração de poder. Elas ensinam que não há justiça, apenas vontade do líder. O crime
não é definido por atos, mas por contextos. Um gesto neutro, uma palavra distraída, uma expressão mal interpretada, tudo pode ser sentença de morte. O regime não tenta esconder essas execuções. Ele as transforma em rituais de pedagogia política. A morte é uma ferramenta de controle social. A cada disparo, o Estado reforça a mensagem: vocês pertencem a nós. Até o fim. Em um país onde o aplauso é obrigatório e o silêncio é suspeito, até a compaixão é perigosa. Não se trata apenas de execuções. Trata-se de uma política sistemática de desumanização. A morte virou rotina. E a rotina, anestesia. Cada história contada quebra o ciclo do medo. Compartilhe. Que ninguém diga um dia que não sabia. Nas montanhas frias do norte da Coreia, onde o vento corta como lâmina e o solo permanece congelado por meses, existem lugares que não aparecem em nenhum mapa. São áreas cercadas por arame farpado duplo, vigiadas por torres de concreto e rodeadas por minas terrestres. Os satélites os mostram como manchas cinzentas, retângulos regulares que interrompem o verde da floresta. O regime os chama de centros de reeducação. O mundo os conhece por outro nome: campos de punição. O sistema carcerário norte-coreano é dividido em duas categorias de horror: os Kwanliso, campos políticos, e os Kyorwaso, campos penais. Nos primeiros, os prisioneiros nunca saem. São condenados não por crimes, mas por ideias. São inimigos do povo, sangue impuro, traidores genéticos. A pena é a vida. A morte é a libertação. Nos Kyorvaso, as sentenças variam de 3 a 15 anos. Na prática, quase ninguém sobrevive tempo suficiente para cumprir a pena. O campo 14, em Kaechon, ocupa uma área de 150 quilômetros quadrados, entre 15 e 20 mil prisioneiros, homens, mulheres e crianças. Trabalham de 12 a 16 horas por dia em minas de carvão, serrarias e plantações montanhosas. O alimento diário: uma tigela de sopa aguada de milho e uma pequena porção de arroz. Quem não cumpre a cota apanha. Quem desmaia é deixado no chão. Quem tenta fugir, morre. No campo 15, em Yodok, os presos são divididos em zonas. Uma para os recuperáveis, onde alguns podem ser libertados após demonstrarem arrependimento ideológico, e outra para os irrecuperáveis, onde a única saída é o cemitério. As punições incluem espancamentos com cabos elétricos, suspensão pelos pulsos durante horas, confinamento em celas escuras por 10 dias. Há relatos de prisioneiros obrigados a ficar de cócoras sem se mover durante 24 horas seguidas. Muitos enlouquecem antes de morrer. O campo 22, em Hwoeryong, é o mais temido. Lá ocorreram experimentos com gases tóxicos em prisioneiros famintos. Famílias inteiras trancadas em câmaras seladas para observar os efeitos do veneno. Guardas relatam que as crianças morriam primeiro, agarradas às pernas dos pais. Nenhum sobrevivente. Nenhum registro oficial. Apenas memórias clandestinas de desertores e imagens de satélite mostrando as chaminés sempre acesas. As mulheres sofrem um tipo de violência ainda mais brutal. São violadas por guardas, muitas vezes em grupo. As que engravidam são forçadas a abortar com instrumentos improvisados ou a trabalhar até o parto. Se o bebê nasce vivo, é retirado imediatamente. Alguns são mortos na frente das mães. Outros simplesmente desaparecem. Dentro dos campos,
Não existem crianças registradas, apenas sombras sem nome. Os prisioneiros comem ratos, insetos, raízes. Dormem em barracões de madeira infestados de piolhos. No inverno, a temperatura chega a 30 graus negativos. Muitos morrem congelados. Os corpos são empilhados em abrigos até que um caminhão venha recolhê-los. Os cemitérios são valas comuns marcadas apenas por pedras. Quem nasce nos campos acredita que o mundo inteiro é assim. Shin Dong-hyuk, nascido no campo 14, cresceu sem saber o que era liberdade. Denunciou a própria mãe e irmão para ganhar comida. Viu-os ser executados diante dele. Só depois de escapar, aos 23 anos, descobriu que o sol também brilha em outros lugares. Os guardas são instruídos a ver os presos como sub-humanos. Chamam-nos de vermes, animais sujos, resíduos ideológicos. São treinados para não hesitar, para rir da dor. O sistema recompensa a crueldade. Um guarda que mata um prisioneiro recebe dias de folga e cigarros extras. Imagens de satélite recentes mostram expansão das áreas agrícolas e construção de novas instalações nos campos. Não há sinais de desativação. Há crescimento. O inferno está sendo ampliado. Estima-se que entre 80 e 120 mil pessoas ainda estejam presas nesses campos. A maioria nunca foi julgada. Não sabe o motivo da prisão. Não sabe quando ou se será libertada. Elas vivem, trabalham e morrem em silêncio. O mesmo silêncio que o regime exporta para o resto do mundo. Esses campos não são aberrações de um sistema cruel. Eles são o sistema. São a sua lógica pura, seu resultado natural. Um país inteiro projetado para destruir o indivíduo até que reste apenas o corpo obediente. Na Coreia do Norte, até o sofrimento é administrado pelo Estado. E cada minuto em que o mundo se cala é um minuto a mais de trabalho forçado. Se a verdade choca, é porque ela foi escondida. Mostre, fale, não deixe o silêncio vencer. Num porão úmido do campo 14, um menino de 8 anos aprende a contar usando pedras. Não sabe ler, não conhece o próprio sobrenome, não sabe por que vive atrás de arame farpado. O seu único crime é ter nascido. O avô, a quem nunca conheceu, foi acusado de traição há 30 anos. E na Coreia do Norte a culpa é hereditária. O princípio é chamado Yeonjwaji, punição de 3 gerações. Quando alguém é acusado de um crime ideológico, o castigo estende-se automaticamente à sua família, pais, filhos e netos. Não importa se conheciam o acusado ou se o condenam. O parentesco é suficiente. O sangue é a prova. Essa doutrina baseia-se na ideia de que o pensamento impuro é genético, transmissível, incurável. O regime chama isso de limpeza de origem. A lógica é simples e monstruosa. Se a deslealdade é herdada, a única forma de eliminá-la é eliminar o sangue. O resultado é uma política de extermínio seletivo que atravessa décadas. Os arquivos de desertores descrevem centenas de casos. Um homem condenado por tentar fugir para a China é executado. Sua esposa, os filhos e até os pais são enviados para campos de trabalho. Um estudante é preso por possuir uma música sul-coreana. A mãe perde o emprego, o irmão é expulso da escola, os avós são deportados para o norte. A culpa não morre com o culpado, reproduz-se. No campo 15, uma mulher chamada Kang Mi foi presa com a filha de 9 anos
após o marido ser denunciado por ouvir rádio estrangeira. O homem morreu durante o primeiro inverno. A criança passou 7 anos no campo, carregando pedras e recolhendo esterco humano. Saiu viva, mas sem saber escrever o próprio nome. Há crianças que nascem e morrem sem nunca existir oficialmente. Não têm registro civil, não têm direito à educação, não têm acesso à comida ou cuidados médicos. Trabalham desde os 10 anos e morrem antes dos 20. São fantasmas burocráticos, apagados da história antes de nela entrarem. Nos documentos internos do regime, essas famílias são classificadas como hostis. O sistema Songbon, criado em 1957, divide os cidadãos em 3 castas: leais, vacilantes e hostis. A posição de cada pessoa depende dos antecedentes familiares. Um bisavô que colaborou com japoneses, um tio que foi preso, um primo que cruzou a fronteira. Qualquer laço basta para condenar todos os descendentes. Não há recurso, nem perdão, nem prescrição. A máquina administrativa da culpa hereditária é meticulosa. Quando um cidadão é preso, agentes do Ministério da Segurança do Estado rastreiam a genealogia até 3 gerações atrás. Reúnem nomes, endereços, empregos, escolas. Em seguida, emitem ordens de deportação coletivas. Famílias inteiras desaparecem numa noite. As casas são lacradas, os registros apagados. Segundo o Transitional Justice Working Group, até 60% dos prisioneiros políticos atuais estão presos por culpa herdada. Muitos não sabem por quê. Vivem sob uma sentença que começou antes de nascerem. Os campos transformam-se, assim, em colônias de descendência proibida. Comunidades inteiras de pessoas que pagam por memórias alheias. Crianças que brincam entre valas comuns. Mulheres que rezam sem saber o nome de quem perderam. Homens que envelhecem acreditando que o destino é um castigo natural. Em 2013, um desertor chamado Shin Dong-hyuk revelou algo que o mundo teve dificuldade em acreditar. Nascido no campo 14, denunciou a própria mãe e irmão em troca de comida. Viu-os ser executados. Só anos depois entendeu o que fizera. Ele nunca aprendeu o significado da palavra família. Apenas sobrevivência. A política de 3 gerações não é resquício histórico. Está viva. Desde 2016, relatórios mostram prisões de filhos e netos de desertores que escaparam para a Coreia do Sul. As famílias restantes são deportadas para regiões remotas, sem aviso ou julgamento. A justiça do sangue continua. A Coreia do Norte construiu um sistema que transforma o parentesco em sentença. A herança deixou de ser um vínculo, tornou-se uma maldição. Ninguém nasce livre quando o próprio sangue é considerado crime. E o mais terrível é que, fora dali, o mundo continua calado. Cada silêncio é uma nova geração condenada. Na Coreia do Norte, até o corpo pertence ao Estado. A aparência, o corte de cabelo, o sorriso, o som da voz. Tudo é regulado. A ditadura não se contenta em controlar o pensamento. Precisa moldar a carne, disciplinar o gesto, uniformizar o rosto. A obediência deve ser visível, medida em centímetros, observada por câmeras e denunciada por vizinhos. Desde 2004, o governo implementou um programa televisivo intitulado Cortemo-nos o Cabelo, de acordo com o estilo de vida socialista. O apresentador exibia imagens de homens e mulheres com penteados proibidos, citava os nomes
endereços e locais de trabalho dos culpados e perguntava diante das câmeras: podemos confiar em alguém com o cabelo tão desorganizado? Um cidadão fiel teria tempo para se enfeitar? A partir desse momento, o corpo tornou-se um documento ideológico. Homens devem manter o cabelo com no máximo 5 centímetros. Mulheres só podem usar o corte bob socialista, sem franjas longas, sem tintura. Cabelos pintados, barbas, roupas coloridas, sinais de decadência moral. Agentes inspecionam ruas e estações de metrô em busca de transgressores. Quem desobedece é levado a interrogatório ou enviado a campos de reeducação. A roupa também é regulada. O jeans é proibido por ser símbolo do imperialismo americano. Sapatos ocidentais, maquilhagem estrangeira, pulseiras, penteados inspirados em artistas sul-coreanos. Cada detalhe pode ser interpretado como contaminação cultural. As mulheres devem usar vestidos simples, cores neutras e, em eventos públicos, o broche com o rosto do líder no lado esquerdo do peito. Nenhum cidadão pode sair de casa sem ele. A expressão facial é outro território vigiado. No dia 8 de julho, aniversário da morte de Kim Il-sung, é crime sorrir. Quem for visto rindo, conversando ou bebendo pode ser preso por falta de respeito ao fundador da nação. Durante os dias de luto nacional, todos devem chorar em público, participar de cerimônias e mostrar dor visível. O regime exige emoção controlada, o sofrimento ensaiado, a religião, o amor, o prazer, todos os instintos humanos foram transformados em ameaças à pureza ideológica. O cristianismo, o budismo, até a superstição são tratados como crimes contra o Estado. Em 2011, uma mulher e sua neta foram executadas por distribuir Bíblias entre trabalhadores. Em 2017, duas jovens adivinhas foram fuziladas diante de milhares de espectadores. A fé, qualquer fé, é concorrência ao culto do líder. Até a sexualidade é policiada. O consumo de pornografia, natural em qualquer sociedade, é considerado traição ideológica. Em 2019, um adolescente de 15 anos foi enviado a um campo de trabalho com os pais depois de ser apanhado vendo um vídeo erótico. A justificativa oficial: contaminação moral e exposição a valores inimigos. A Lei contra o Pensamento Reacionário, promulgada em 2020, ampliou o alcance da repressão estética e cultural. O simples ato de ouvir música estrangeira, ver filmes do Sul ou imitar sotaques sul-coreanos tornou-se punível com morte. Jovens foram executados por cantar canções pop, por usar gírias de Seul, por rir alto demais. O som da alegria passou a ser prova de subversão. A vigilância é total. Em fábricas e escolas, altifalantes tocam hinos revolucionários 24 horas por dia. Os cidadãos são obrigados a recitar frases de lealdade antes de comer, trabalhar ou dormir. Até o silêncio tem formato imposto. Não há espaço para o espontâneo, tudo é coreografado. O corpo, na Coreia do Norte, é o campo de batalha final. Ele deve provar a fidelidade diariamente, através da postura, da aparência, da voz, da expressão. Cada fibra deve refletir a ideologia. A diferença, a individualidade, a vontade pessoal, tudo é suspeito. Mas essa uniformidade perfeita tem rachaduras. O contrabando cultural vindo da China, músicas, filmes, modas, continua a circular em segredo.
Jovens arriscam a vida por um penteado diferente, por uma canção proibida, por uma gargalhada fora de hora. Porque, mesmo cercada por medo, a vida ainda tenta sobreviver. Na Coreia do Norte, sorrir pode ser crime, mas sorrir, apesar do medo, ainda é resistência. E contar isso ao mundo é o primeiro ato de liberdade que podemos oferecer. O poder absoluto nunca é estável. E na Coreia do Norte, o medo não é apenas uma arma contra o povo. É também o que mantém a elite sob controle. Em 2011, após a morte de Kim Jong-il, um jovem de 27 anos herdou o trono. Kim Jong-un precisava provar que merecia o poder e escolheu fazê-lo eliminando qualquer pessoa capaz de duvidar disso. As purgas começaram em silêncio. Generais aposentados desapareceram. Ministros foram substituídos sem explicação. Em poucos meses, dezenas de nomes sumiram das fotografias oficiais. O processo era metódico: acusação, confissão, execução. Nenhum julgamento público, nenhuma defesa. O caso mais simbólico ocorreu em dezembro de 2013. Durante uma reunião do Politburo, dois guardas entraram na sala e algemaram Jang Song-taek, tio de Kim Jong-un e um dos homens mais poderosos do regime. 4 dias depois, foi executado. O comunicado oficial tinha 2.600 palavras. Acusava-o de traição, corrupção, ambição e comportamento decadente. A realidade era outra. Jang representava uma ameaça. Tinha influência dentro do exército, controle sobre o comércio com a China e respeito entre os velhos quadros do partido. Era uma figura alternativa de poder. E isso, na Coreia do Norte, é crime capital. A execução não foi discreta. O método escolhido foi deliberadamente grotesco. De acordo com relatórios de inteligência, Jang foi morto com fogo de artilharia antiaérea diante de centenas de oficiais. O corpo foi pulverizado. O objetivo não era punir, era apagar. O espetáculo enviou uma mensagem clara à elite: lealdade não garante sobrevivência. Nos anos seguintes, as purgas tornaram-se rotina administrativa. Entre 2011 e 2020, mais de 70 altos funcionários foram executados, presos ou desapareceram. Ministros da Defesa, chefes do Estado-Maior, diplomatas, embaixadores, diretores de imprensa. Todos substituídos por rostos mais jovens, mais obedientes, mais descartáveis. Em 2015, Ryong Yong-chol, ministro da Defesa, foi executado por ter adormecido durante um discurso do líder. Em 2019, após o fracasso da cúpula entre Kim Jong-un e Donald Trump em Hanoi, o negociador principal da delegação norte-coreana foi fuzilado. Outros diplomatas foram enviados a campos de trabalho. O fracasso diplomático tornou-se traição. Os métodos de execução variam conforme o público. Oficiais do exército são mortos com metralhadoras pesadas. Civis de alto escalão com tiros precisos na cabeça. Familiares dos purgados deportados para campos políticos. Ninguém é intocável. Até parentes do líder foram eliminados. Kim Jong-nam, meio-irmão de Kim Jong-un, foi assassinado em 2017 num aeroporto na Malásia, envenenado com gás VX. Um recado internacional de que o braço do regime não conhece fronteiras. Cada purga serve a um propósito político: consolidar o culto ao líder, destruir redes de poder autônomas e reforçar o medo como instrumento de lealdade. A hierarquia é constantemente reorganizada.
Ninguém ocupa o mesmo cargo por muito tempo. Os ministros vivem em rotação permanente. A instabilidade é a norma. A previsibilidade é perigosa. Dentro do partido, ninguém fala sobre desaparecimentos. Os retratos dos purgados são retirados das paredes, os nomes apagados dos documentos, as famílias isoladas. A memória é o primeiro alvo. A história é reescrita em tempo real. O resultado é um governo que devora a si mesmo para continuar vivo. Um regime que precisa destruir continuamente as suas próprias fundações para provar que ainda é absoluto. Kim Jong-un transformou o medo em política de Estado e a obediência em instinto de sobrevivência. Hoje, os ministros aplaudem mecanicamente durante reuniões transmitidas pela televisão estatal. Nenhum sorriso é espontâneo, nenhum olhar é sincero. Todos sabem que o aplauso é um escudo temporário. Amanhã pode ser uma sentença. A purga não é exceção, é método. E num sistema em que o poder depende do terror, a única maneira de governar é continuar matando. Enquanto houver silêncio, o regime continuará a limpar o próprio sangue com novas vítimas. Não se cale. A verdade é o único antídoto contra o medo. Na Coreia do Norte, o medo não é uma emoção, é uma política de Estado. Ele não surge do acaso, nem da violência isolada. É produzido, medido e distribuído como um recurso. O regime sabe exatamente quanto medo é necessário para garantir obediência. E aperfeiçoou a fórmula ao longo de 70 anos. O medo começa cedo. Nas escolas, as crianças aprendem canções sobre traição e lealdade. Recitam versos como: "O inimigo está dentro de nós", e "Quem ama o líder nunca teme a morte". Os professores incentivam os alunos a relatar comportamentos suspeitos em casa. As famílias vivem em permanente estado de alerta. Ninguém sabe o que os filhos podem dizer, e por isso todos se calam. A vigilância é o sangue que irriga o sistema. Em cada quarteirão há um imimbã, grupo de vizinhos obrigados a vigiar uns aos outros. Uma palavra errada, uma expressão neutra, um olhar distraído, tudo pode ser interpretado como sinal de deslealdade. O medo transforma cada cidadão num informante potencial. A amizade desaparece. A confiança evapora. O Estado ocupa o espaço do afeto. No trabalho, há sessões de autocrítica ideológica. Todos são forçados a confessar pequenos erros. Pensei em mim antes do partido. Ri durante um discurso. Duvidei por um instante do líder. As confissões são registradas e usadas como ferramenta de controle. Quem confessa pouco é suspeito. Quem confessa demais, também. É um ritual de purificação perpétua. O medo atinge também os guardas, os oficiais, os juízes. Ninguém está acima da lei do terror. Qualquer pessoa pode desaparecer, mesmo que siga as regras. A obediência perfeita não é garantia de segurança. É apenas adiamento da punição. Essa incerteza permanente é o que mantém o sistema intacto. A punição é pública. A lealdade, invisível. Os prêmios são silenciosos, as execuções são ruidosas. O regime entende o poder pedagógico da dor. A violência, vista, multiplica-se no imaginário. Uma execução em praça pública mantém milhares sob controle durante anos. A morte é o método de educação mais eficaz. O medo também é biológico. A fome, o frio, o isolamento, todos servem como ferramentas de domesticação. A falta de comida cria dependência.
O cidadão que depende do Estado para comer nunca poderá desafiá-lo. Cada ração de arroz é um lembrete. A sobrevivência é uma concessão do líder. O medo molda o corpo e o pensamento. Pessoas aprendem a controlar o olhar, a posição das mãos, o tom da voz. Ninguém se permite demonstrar emoção. Choros são ensaiados, risos são medidos. A sinceridade é perigosa porque não pode ser controlada. O cidadão ideal é aquele que aprendeu a não sentir. Os desertores descrevem o silêncio como som nacional. Nas ruas não há buzinas, nem música, nem conversas altas. Há apenas o ruído do vento e dos alto-falantes transmitindo hinos revolucionários. O medo domesticou até o som. No interior, as noites são escuras e quietas. As famílias trancam as portas, não por segurança, mas por vergonha de existir. Sussurram apenas o necessário. Dormem leves, como quem espera ser acordado por batidas na porta. O medo tornou-se a linguagem comum da Coreia do Norte. Ele organiza as relações sociais, substitui a confiança e define o valor das vidas. Quanto mais medo alguém sente, mais previsível se torna. E quanto mais previsível, mais útil ao regime. É por isso que a Coreia do Norte não precisa de um exército de vigilância externa. O controle é interno. O Estado vive dentro das pessoas. Elas fiscalizam a si mesmas. O terror foi internalizado a tal ponto que o regime poderia desaparecer amanhã e o medo continuaria funcionando sozinho. O medo é o sistema. É a cola que mantém de pé uma estrutura construída sobre a mentira e a obediência. Mas o medo tem um inimigo antigo, a informação. E toda vez que uma história como esta é contada, uma parede invisível racha. O medo é contagioso, mas a coragem também. Compartilhe a verdade. No coração da Coreia do Norte, o silêncio é absoluto. Não o silêncio natural, mas o fabricado. O som de um país inteiro que aprendeu a não existir em voz alta. As ruas limpas, as praças vazias, os retratos impecáveis nas paredes. Tudo parece em ordem. É essa aparência que o regime vende ao mundo. Disciplina, unidade, patriotismo. Por trás dela, há corpos, campos e vozes apagadas. O terror foi tão bem projetado que se tornou invisível. Os crimes não deixam rastros, porque ninguém sobrevive para contá-los. As famílias desaparecem sem ruído. As aldeias inteiras são esvaziadas durante a noite. O Estado reescreve o passado diariamente, e cada nova mentira substitui a verdade anterior com precisão cirúrgica. A Coreia do Norte aperfeiçoou a arte da aniquilação, não apenas física, mas histórica. Do lado de fora, o mundo observa, comenta, esquece. As sanções econômicas vão e vêm, os discursos diplomáticos se repetem. As Nações Unidas denunciam, mas nada muda. O país continua fechado e as vidas dentro dele continuam a ser trituradas por uma máquina que já não precisa justificar-se. O silêncio internacional tornou-se parte da engrenagem. Enquanto isso, os desertores, espalhados pela China, Coreia do Sul, Japão e Europa, vivem entre dois mundos, a liberdade e o trauma. Carregam cicatrizes físicas, mas também o peso de um fardo impossível, lembrar quando todos preferem esquecer. Muitos não conseguem falar. Outros falam, mas ninguém ouve. E a indiferença é um segundo exílio. O mais cruel é que o regime não teme o ódio. Teme o esquecimento. O ódio é ruidoso, mas o silêncio é mortal. A Coreia do Norte sobrevive
porque o resto do mundo aprendeu a conviver com a sua existência. O horror virou parte do cenário global. A palavra normal perdeu sentido. Dentro do país, a vida continua em marcha forçada. As crianças aprendem hinos, os adultos curvam-se diante dos retratos, os velhos morrem sem nunca ter ouvido uma verdade. O tempo não passa. Repete-se. Cada geração nasce mais dócil, mais vigiada, mais moldada. A Coreia do Norte é uma prisão hereditária e o mundo inteiro é o carcereiro distraído. Os campos continuam ativos. As execuções continuam públicas. O culto ao líder continua inquebrável. E as fronteiras impenetráveis. Nada mudou, exceto a sofisticação da censura e a indiferença global. O país aprendeu a esconder o horror com eficiência estética. Desfiles, fogos, bandeiras, hinos. O terror vestido de normalidade. Mas toda estrutura de medo tem um ponto fraco: a verdade. Cada testemunho de um desertor, cada imagem que escapa pela fronteira, cada palavra dita fora do alcance dos alto-falantes é uma fissura. E toda fissura, um dia, se torna brecha. O silêncio protege o regime, mas também o denuncia. Porque o silêncio, no fim, é escolha. E quem escolhe calar-se diante do horror participa dele. As histórias contadas nestas 10 partes não são exceções. São o retrato sistemático de um país que transformou a obediência em religião e a desumanização em política. Um país onde pensar é crime, sorrir é risco e nascer pode ser sentença. Mas há algo que o regime nunca conseguiu controlar: o olhar. Se você chegou até aqui, se leu, ouviu e compreendeu, já quebrou uma parte da muralha. Na Coreia do Norte, ser humano é um crime. E o mundo, por muito tempo, tem sido o cúmplice silencioso. Não vire o rosto. Não compartilhe o silêncio. Compartilhe a verdade. Porque a verdade é o começo da liberdade.